não se desespere. O Senhor Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 29. Deus te abençoe. Há esperança para você. Há uma saída para você. O Senhor Jesus quer aliviar o seu fardo, quer te dar uma nova vida, quer te abençoar nesta terra. Ouça agora uma mensagem para o teu coração. Para acessar as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, centralccb.com.br e cânticosccb.com.br. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te salvar. Deus seja louvado. Hoje é dia 12 do mês de julho de 2015 e o Senhor Deus pôs ao meu coração uma palavra no livro de 2 Reis, capítulo 5. Naamã é curado da lepra. 2 Reis, capítulo 5. Começa Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Rei, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, capítulo 5. Lemos com a ajuda de Deus e com a guia do Santo Espírito de Deus. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestidos, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste os teus vestidos? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: Certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu
e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, que não tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Seja assim, contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocaustos, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar a casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: Vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Somente até aqui. Amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que habita nos céus, grande e poderoso Deus, aqui nós estamos diante de Ti, Senhor, com temor e tremor na Tua presença. Senhor Deus, seja glorificado nesta palavra, queira nos ensinar por Tua misericórdia, Pai. Nos esclareça a respeito desta palavra, o que o Senhor requer da vida de nós, Senhor. Ó Deus, estenda a Tua mão para operar nestes lares, Pai, nestas vidas que estão enfermas, enquanto vão ouvir a Tua palavra, Pai. Cura os enfermos, Pai. Cura os leprosos, os que estão em lepras também na sua alma, doenças psicossomáticas, ó grande Deus. Santo e poderoso Deus, opera nestas vidas, ó Pai, por Tua misericórdia. Venha salvar também, meu Pai, aqueles que não conhecem ainda o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, salva por amor do Teu nome, supra as suas necessidades, abra as portas na vida que estão fechadas, Senhor. Ó Deus, abençoa cada vida que vai ouvir a Tua palavra e que o Senhor venha a multiplicar também nestes lares, a transformar, abençoar os casamentos, os filhos, libertá-los do império das trevas. Só o Teu nome seja glorificado, Pai. Receba esta oração no santo nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que é bendito para sempre. Amém. Glórias a Deus. Neste capítulo 5 de 2 Reis, o que me chamou a atenção, que Deus pôs ao meu coração, é que no versículo... ainda não consegui encontrar aqui. Então, versículo 13. Então chegou-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Então esse versículo 14 diz: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. As coisas na nossa vida, elas funcionam dessa forma. É descendo. Se você quer alcançar algum favor do Senhor, nosso Deus, você tem que descer. Zaqueu estava numa figueira e Jesus estava passando por ali. Ele subiu na figueira para ver o Senhor Jesus. Mas diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar à tua casa. E Zaqueu teve que descer daquela figueira. E na nossa vida é a mesma coisa. Naamã era um general de guerra, tinha uma boa posição diante dos homens, porém ele era leproso diante de Deus. Era um homem pecador, que precisava ser curado, primeiramente, do seu orgulho. E Naamã achou que o homem de Deus, Eliseu, ia colocar a mão sobre a sua cabeça, ia invocar o nome do Senhor,
e ia curar a sua enfermidade com honras. Ele esperava que fosse desta forma, mas ele viu que era diferente. E uma menina judeia israelita o convenceu para que ele voltasse e obedecesse a palavra do homem de Deus Eliseu. Ele disse: mas não há outros rios melhores do que este? Para eu mergulhar neste rio Jordão, rio sujo? Naamã era um homem soberbo. Era um homem que tinha o seu orgulho. Mas o seu orgulho foi quebrado a partir do momento em que ele obedeceu a palavra de Deus, a qual mergulhou 7 vezes no rio Jordão, o mesmo rio em que o Senhor Jesus se batizou, lá na frente, muitos anos depois. E Naamã teve que descer. Aqui diz a Escritura que Naamã desceu. Talvez você, meu irmão, minha irmã, ainda não alcançou o favor do Senhor, ainda não alcançou o milagre da parte de Deus, porque você ainda não desceu. Você ainda não pôs a boca no pó, não reconheceu a soberania de Deus, não reconheceu que Deus é o Todo-Poderoso e que todo ser que respira louve ao Senhor. Então você ainda não desceu diante de Deus. Há coisas na sua vida que precisam ser deixadas, que você tem que tirar. Para que Deus possa te exaltar, você tem que obedecer a palavra de Deus. Que nós temos que renunciar a si mesmos, renunciar às nossas vontades, renunciar ao nosso entendimento. O apóstolo Paulo considerou como esterco todo o seu conhecimento quando ele conheceu a Cristo Jesus. Ele era fariseu, ele perseguia os cristãos, ele era judeu, vivia no farisaísmo, até um dia que ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco. E ele reconheceu que ele nada era diante de Deus, que ele teve que descer. Muitas vezes Deus permite nas nossas vidas as provações, as lutas, os embates, para que nós venhamos a descer no pó da terra. Muitas vezes a gente acha que desce, que está de joelho diante de Deus em oração, mas o nosso coração não desceu. O nosso coração ainda não é reto para com Deus. Ainda não nos humilhamos o suficiente para agradar a Deus. Muitas vezes a gente acha que está se humilhando diante de Deus, mas está faltando alguma coisa. Ainda está faltando o reconhecimento, o entendimento de reconhecer a soberania de Deus. Muitas vezes nós somos parciais. Nós nos curvamos diante de Deus em parte, mas Deus quer a nossa submissão total, como Cristo fez. Cristo Jesus esvaziou a si mesmo, tornando em forma de servo. Não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tendo feito homem, se esvaziou, se tornou pequeno nesta terra. E para que nós venhamos a agradar a Deus, temos que nos tornar pequenos diante de Deus. É isso que Deus exige de nós. Se humilhar. Por isso o apóstolo Tiago diz: humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. É Deus que vai te exaltar. Deus permitiu que você chegasse nesta condição hoje, para que você se humilhasse no pó da terra de todo o seu coração, reconhecendo a grandeza do nosso Deus, reconhecendo a majestade do nosso Deus, que é Ele que rege os céus e a terra, é Ele que coloca presidente, é Ele quem tira, é Ele quem coloca governador, é Ele que dá poder para o homem se alimentar nesta terra. É Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. E você precisa descer, meu irmão, minha irmã. Precisa descer. Meu irmão e minha irmã, desça hoje. Dá um passo de fé na tua vida. Você sabe que você precisa descer diante de Deus.
O Espírito Santo já tocou no teu coração. Você já sabe o que precisa fazer, o que precisa ser mudado. Você quer alcançar o favor do Senhor? Desça. Desça do pedestal hoje. Se humilhe de coração diante de Deus. E você vai ver o que Deus pode fazer na tua vida. Nosso Deus é todo poderoso, Ele é santo, 3 vezes santo. Mas Ele não despreza a oração de uma pessoa que tem um coração quebrantado e contrito. O salmista disse: se atentar iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nosso Deus não é como o homem. Ele é 3 vezes santo. Ele está vestido de majestade. Os céus declaram a glória de Deus. Os pássaros louvam ao Senhor nosso Deus. Todo ser que respira louve a Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele está entronizado entre os serafins. Os seus olhos percorrem toda a terra. Os 24 anciãos louvam ao Senhor, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso. Serafins, os anjos, todos louvam ao Senhor nosso Deus. E Naamã tinha que se humilhar diante de Deus. Naamã tinha que descer, por mais que fosse um general de guerra, estivesse em boa posição, porque ele se preocupou com as pessoas que iam ver ele descer. Um general descer, mergulhar num rio sujo. Pensamos que ele ia ser honrado por ser general, mas Eliseu nem foi lá ver ele, mandou um recado ainda. Ele se sentiu ofendido. Deus mexe no nosso ego. Deus, ele mexe no nosso interior. A mulher sirofenícia, por exemplo, Jesus não quis atender ela no começo. Ela insistiu. E depois Jesus falou: mas não é bom dar o pão dos donos e lançar os cachorrinhos. Ela poderia se sentir uma pessoa grande e ter ido embora. Mas ela disse: não, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Aquela mulher se humilhou diante do Senhor Jesus. E ele ficou impressionado com a fé daquela mulher. O que vai tocar no coração do nosso Deus é a nossa humilhação. É quando você chega no pó da terra e você vê que não há homem, ser humano nenhum que pode te ajudar. Você passa a ver que ninguém pode abrir um caminho para você passar. Que você vê que não tem mais saída. Você vê que não tem um caminho para você se refugiar. Essa situação que você não consegue resolver, vencer. Talvez seja uma enfermidade que está te atormentando há tantos anos. E você já recorreu à medicina, já foi em tudo quanto é médico. Já gastou todos os seus afazeres com os médicos. E está indo de mal a pior. Mas você não consegue se humilhar diante do Senhor nosso Deus. Você não consegue descer. Você se humilha a tanta gente, a tantas pessoas. Mas não se humilha diante de Deus, que pode te curar. É isso que está faltando na tua vida. É reconhecer. É pôr a boca no pó, no chão. Derramar as suas lágrimas no chão, nos pés do Senhor. Descer com o teu coração. É reconhecer que é Deus que te formou. É reconhecer que você é pó da terra, assim como eu sou pó. Que nós somos barros na mão do oleiro. Que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Quando você reconhecer que é Deus que reina sobre o reino dos homens, que é Deus que te criou, você vai passar a ver pela fé o nosso Deus. Diz a Escritura que Deus, ele resiste a todo soberbo, mas ele concede a sua graça aos humildes. Até o Senhor Jesus fez esta oração: Pai, graças eu te dou, porque ocultaste aos sábios e entendidos, mas revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim lhe aprove, porque assim foi do teu agrado, ocultar dos sábios, dos intelectuais, e revelar a tua graça aos humildes.
aos pequenininhos. O que é mais importante para você, meu irmão, minha irmã? A honra dos homens? Ou a comunhão com Deus? A sua vida está na mão de quem? Dos homens? Ou está na mão de Deus? Aquele que me serve, o Pai o honrará. Honre a Deus. Ele pode reverter o teu quadro. Ele toca na mente dos seres humanos. Ele mudou o coração do rei da Assíria para favorecer o povo de Israel. Qual coração que Deus não pode tocar? O coração dos filhos dos homens estão nas mãos de Deus. Você pensa que a terra está largada? O Senhor Jesus diz que o mundo jaz no maligno, as trevas estão no maligno. Mas não quer dizer que Deus não está no poder e no controle da terra. Ele controla todas as coisas. Até o diabo é usado por Deus. Ele não toca em ninguém se Deus não permitir. Até os fios de cabelos que estão na tua cabeça estão contados. Deus tem guardado. É Ele que tem te colocado de pé. Naamã não sabia que Deus estava dando fôlego de vida para ele? Será que Naamã não percebia que Deus o tinha sustentado, que Deus que o engrandeceu para fazer dele um general? Ele se sentia tão grande que estava indo embora. Mas uma pequena menina de Israel o convenceu e falou para que ele voltasse. Capítulo 5 diz: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito diante do seu senhor, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Ele tinha tudo, mas ele era leproso. E a pessoa que era leprosa naquela época, muitos viviam isolados. Não tinha comunhão com as pessoas. Não tinha convivência com a sociedade. Então Naamã tinha que se cobrir com a sua farda. Talvez você ainda se cobre com alguma coisa diante de Deus. Ou você pode estar usando até folhas da figueira para cobrir os seus pecados diante de Deus. E Deus está te mostrando por esta palavra que você tem que despir-se diante de Deus. Não oculte mais. Não oculte mais diante de Deus os pecados que você tem praticado. Naamã também encobria com as suas vestes. Ele tentava esconder a sua lepra com a sua farda, através do seu cargo de general, mas por dentro, Naamã era doente. Diante dos outros, ele era como um palhaço que alegrava as crianças, mas quando ele estava no seu camarim, ele se despia, ele tirava a sua fantasia, ele tirava o seu nariz, a sua maquiagem, e passava a chorar e via quão triste e vazio era a sua vida. Assim era Naamã. Diante dos homens tinha uma boa postura, mas não diante de Deus. Diante dos homens ele era forte, ele era respeitado, mas diante de Deus ele era leproso. Talvez você pode ser respeitado diante dos homens dessa sociedade, mas você sabe dentro do teu coração que diante de ti tem um vazio muito grande. Você tem uma tristeza muito grande na tua alma. Você nunca foi feliz nesta terra. Porque há uma lepra espiritual dentro do teu coração que precisa ser colocado para fora. O Senhor Jesus quer te limpar desta lepra, mas você precisa reconhecer este pecado diante de Deus, confessar o teu pecado diante do Senhor. Você tem até uma boa posição diante da sociedade, porque foi Deus que te colocou nesta posição. Você tem até uma vida bem estruturada financeiramente. Mora em boas casas. Tem tudo materialmente falando. Tem honra das pessoas. Você é honrado, é honrada. Mas diante de Deus você é leproso. Diante de Deus você sabe a tristeza que está dentro do teu coração. Nada te completa.
Às vezes você precisa até se drogar para tentar trazer uma falsa alegria, mas o teu coração está leproso, está triste. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus está vindo com esta palavra para te resgatar, para salvar, curar a tua alma, o teu coração. Jesus veio hoje para te salvar. Deus quer que você desça lá embaixo, diante dele. Se você não descer lá embaixo diante do Senhor Jesus, ele vai te colocar de joelhos, a fazer você se prostrar em terra, para que você reconheça que Jesus é o Senhor. Você vai dobrar-se no chão. O Espírito de Deus vai te pôr no chão, de joelhos, e você vai reconhecer que você desprezou a Deus, que você reconheceu você recebeu a honra dos homens, mas não a honra de Deus. E você sabe que você está leproso no teu coração. Você sabe que precisa tirar este orgulho diante de Deus, porque é Deus que eleva o homem, mas também abate e coloca o homem num pó da terra. Você se encontra nesta situação hoje. Já recorreu a tantos lugares, mas você continua leproso e leprosa. Talvez você esteja com uma enfermidade que ninguém sabe, mas Deus sabe. Você tem uma enfermidade que é só Deus para te libertar dela. Se o Senhor não te curar desta enfermidade, olha, é só Deus na tua vida. Hoje, dobre o teu joelho na presença de Deus. Se humilhe diante do Senhor. Desça como Naamã desceu. Naamã achou que o profeta ia colocar a mão na sua cabeça, ia tratar-lhe com carinho, com honra. Depois ele ia dar os presentes para ele, ia ficar tudo em paz, mas não é desse jeito. É como Deus quer. A humildade caminha com a honra. É quando nós nos humilhamos no pó da terra. É quando colocamos a boca no pó, como diz Jeremias. Coloca a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Desça no pó da terra. Se humilhe. Olhe para o espelho e vê. Olhemos para o espelho, meus irmãos, e vemos que nós somos carne. Nós somos carne nesta terra, meus irmãos. Deus é o Todo-Poderoso. Ele resiste a todo soberbo, mas Ele concede a sua graça aos humildes. Jesus disse, vê Salomão com toda a sua glória, jamais se vestiu como os lírios do campo. Tinha tudo Salomão, ele tinha riquezas, ele teve 1000 mulheres, ele teve tudo que um rei nunca teve. Mas ele diz que separado de Deus, nada ele era. Que tudo era vaidade, que era correr atrás do vento. Aquele homem que conseguiu muito na sua produção, ele diz, o que eu vou fazer agora? Eu vou destruir esse celeiro e vou construir celeiros maiores e vou estocar e vou dizer para minha alma, come e regala-te porque tem bens para muitos anos. E uma voz do céu vinha, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens, para quem será? Não deposite a confiança na instabilidade da riqueza não, meu irmão. Não deposite a sua confiança no dinheiro deste mundo. Mas confie em Deus. Se humilhe diante de Deus. Deus colocou você para ouvir esta palavra, é porque Ele quer transformar o teu coração e tirar a lepra dele do teu coração. Ele quer transformar, te recriar. Ele não quer que você fique se vestindo de folhas de figueira para tentar encobrir os seus pecados. Mas Ele quer te dar uma veste nova, limpa, branca, te purificar desta lepra. Não se esconda atrás desta farda, desta roupa que você veste. Nenhum homem pode se esconder diante de Deus. E você sabe no que você está pecando. Você conhece. Mas Deus está te chamando hoje para se consertar para com Ele. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina
que ficou ao serviço da mulher de Naamã, uma criança, uma escrava judeia, uma menininha. Dos pequenos é o reino de Deus, ainda que escrava, mas ela ainda ajudou o general Naamã. Uma pequena menininha. Quantos pequenos que Deus já colocou no teu caminho para anunciar a salvação em Cristo Jesus? Quantos pequenininhos que Deus já não colocou no teu caminho? E você tem desprezado. Você não tem dado ouvido. Deus já enviou tanta gente para falar de Cristo e você até hoje desprezou. Mas hoje Ele está usando também este vaso para falar contigo. Deus está te dando mais uma chance para que você venha se converter a Ele por esta palavra. E disse esta sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Ela falou que ele é restaurado da sua lepra, mas não explicou como. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim, assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro puro, e 10 mudas de vestidos, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. O rei ficou indignado. O rei de Israel recebeu esta carta do rei da Síria e ficou indignado. Achou que ele podia fazer alguma coisa por Naamã. Versículo 7 diz: e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Achou que era uma cilada, uma armadilha. Porque o rei, o homem, nada pode fazer. Como é que vai curar uma lepra? Naquele tempo a medicina não era como hoje. Como tem muitos medicamentos hoje, que controla a hanseníase, até casos de cura, mas naquele tempo não era assim. E o rei ficou indignado, o rei de Israel: mas o que eu vou poder fazer por este homem? Eu não sou Deus? Assim é na tua vida, meu irmão, minha irmã. O homem nada pode fazer por você. Você já recebeu um decreto do médico, você sabe disso. E você vai ficar até quando esperando para você descer? Se humilhar diante de Deus? Até quando você vai resistir ao Espírito Santo que fala contigo? Até quando você vai cochear em 2 pensamentos? Até quando você vai resistir a Deus? Não vai se humilhar diante do Senhor? Vai esperar esta enfermidade te matar? Desça hoje. Desça no pó da terra. Se humilhe diante de Deus, do Deus de Israel, que Ele te exaltará. Verso 8 diz: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os seus vestidos? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. O servo de Deus, Eliseu, sempre atento aos acontecimentos. Sempre observando na guia do Espírito de Deus. É assim que um soldado de Cristo deve estar. Sempre preparado para a batalha, sempre preparado para toda boa obra, sabendo que a qualquer momento Deus vai te enviar. Vai lá na casa daquela pessoa, vai na casa daquele fulano, vai na casa daquele servo, daquela serva, vai orar, vai levar uma cesta básica, vai atender a obra que eu te mando. O servo de Deus sempre deve estar assim, de pé, com os seus ouvidos espirituais atentos, ouvindo o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ele estava mais atento do que Naamã. Eliseu estava mais atento do que Naamã. Parecia mais do que um general, Eliseu. É porque o Espírito de Deus guiava ele.
É porque Eliseu andava na presença de Deus. Oh, meu irmão, você está desprezando as coisas mais importantes deste mundo, que é andar na presença de Deus. Não troca a graça de Deus por nada desta vida, meu irmão, minha irmã. Ande na presença de Deus. A presença de Deus é melhor do que a vida. Moisés ficou 40 dias e 40 noites na presença de Deus no monte Sinai. E Moisés não padeceu de fome, ainda que não comeu e não bebeu. Deus o sustentou. A presença de Deus é melhor do que esta vida, meu irmão, minha irmã. Desça, não tenha vergonha não. Não tenha vergonha do teu Deus, porque Ele que te criou. Desde o ventre da tua mãe Ele te formou, meu irmão, minha irmã. Você era um embriãozinho pequenininho. Foi Ele que te formou no ventre da tua mãe, no útero da tua mãe. Toda a tua história estava escrita ainda antes de você ser gerado no ventre da tua mãe. Toda a tua história estava escrita no livro de Deus. Você pensa que Ele não vê você quando você está tomando banho? Quando você se despe diante do Senhor? Não tenha vergonha de Deus. Foi Ele que te formou do pó da terra. Ele quer que todos nós venhamos a nos prostrar diante de Deus. Tem 24 anciãos nos céus que louvam a Deus constantemente. Os anjos de Deus louvam ao Senhor. Os céus glorificam a Deus o tempo todo. E você não vai glorificar a Deus, meu irmão. Nós somos barro. Reconhece Ele em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não estribes no teu coração, não tente entender Deus, mas se sujeite a Ele. Se submeta ao Senhor nosso Deus. Ele vai te exaltar, meu irmão. Ele vai te exaltar, minha irmã. Deus, Ele quer que nós desçamos, que nós tenhamos coração de criança. Quando os pequenininhos, as crianças foram até Jesus, os discípulos tentou impedi-los. Mas Jesus disse: não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. É dos pequeninos. Meu irmão, minha irmã, seja pequeno diante de Deus e você vai ver o que Deus pode fazer na tua vida. Seja pequenino diante de Deus. Lázaro estava morto há 4 dias. E Jesus o ressuscitou. Jesus amava Lázaro. Jesus até chorou por causa do povo. Ele se compadeceu. Veja a atitude do Senhor Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Ele se fez pequeno. Jesus. Qual a intenção do Senhor Jesus? É glorificar a Deus na terra. Era curar os enfermos. Era expulsar os demônios. Era dar pão ao faminto, era pregar o evangelho do reino de Deus, era salvar, santificar, corrigir. Até aquele chicote que ele expulsou do templo, que estavam vendendo dentro do templo, ele estava corrigindo o povo. Ele não fez por maldade, Jesus nunca pecou, mas ele estava corrigindo o povo. Em Mateus 23, quando ele rasga o verbo ali diante dos fariseus, é porque os fariseus conheciam toda a lei. Eles viviam na lei quando o Senhor Jesus veio. Mas eles não cumpriram a lei. Eles honravam a Deus com os lábios, mas o coração deles estava longe de Deus. E Deus abomina a hipocrisia. Deus ama os sinceros. Ele quer que nós sejamos sinceros diante dEle. Reconhecer Ele em tudo na nossa vida. É Ele que te dá esse fôlego que você está respirando hoje. Jesus falou: não se turbe o vosso coração. Não fique turbado, meu irmão, minha irmã. Credes em Deus, disse Jesus. Crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou te dar um apartamento para você morar lá. Eu vou te dar uma casa para você viver comigo. É o que Deus te promete. Ele vai te dar a vida eterna. Ele promete enxugar dos teus olhos a lágrima. Lá não vai haver morte, não vai haver pranto, não vai haver dor. Não vai ter a luz do sol, mas o próprio Senhor Jesus vai nos alumiar. Vamos andar em ruas de ouro. Vamos voar como os anjos nos céus, como os serafins. Estaremos com o Senhor para sempre. Mas para chegarmos nesta mansão celestial, primeiro temos que começar o reino de Deus aqui nesta terra.
Porque o reino de Deus, diz a Escritura, não vem com visível aparência, mas ele está dentro de nós. Ele começa dentro das nossas atitudes, quando reconhecemos os nossos defeitos, quando reconhecemos a nossa arrogância, a nossa soberba diante de Deus, reconhecemos que somos ingratos, que somos reclamadores, que somos mal agradecidos diante de Deus e pedimos: Senhor, nos socorre. Senhor Deus, nos ajude. Muda este meu caráter que é mau. Muda esta minha natureza que é má. Só tenho pensamentos perversos, Senhor. Muda a minha mente. Senhor, meu Deus, limpa a minha mente da maldade, da vingança. A ninguém vingai a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque a vingança pertence ao Senhor. É Deus que nos vinga, mas não é do jeito que a gente espera. Deus não vai vingar como nós vingamos materialmente. Às vezes você pensa: Deus vai vingar, Ele vai matar aquela pessoa. Não é assim que Deus age. Deus vai matar a carne dela. Deus vai santificar aquela pessoa e vai converter, como Ele fez na vida de Saulo, que perseguia os cristãos. E você acha que Deus vai matar? Meu irmão, minha irmã, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do pecador. Quem mata as pessoas nesta terra, muitas vezes é ela mesma que se mata. E muitas vezes é o diabo que mata as pessoas nesta terra. Mas Deus não tem prazer nisso. Deus é justo juiz. Muitas pessoas atribuem as maldades que acontecem nesta terra a Deus. E Deus fica muito indignado com isto, muito triste. Porque Deus não faz este tipo de justiça como o homem pensa. Deus é perfeito, meu irmão, minha irmã. Ele faz todas as coisas com toda a sabedoria que o homem jamais pode entender. Deus é amor, mas também Deus é justiça, mas não como nós pensamos que fazemos justiça. Achamos que sabemos fazer justiça, achamos que se vingar e ver aquela pessoa na miséria, isso é justiça. Isso não é justiça. É sentimento faccioso, é sentimento maligno de desejar o mal para o seu próximo. Isso não é de Deus. A sabedoria do alto, ela é pura, ela é tratável, ela é cheia de misericórdia, sem fingimentos e imparcial, como diz Tiago. A sabedoria desta terra é diabólica, animal. Quando a pessoa ela quer ver o mal daquela pessoa, achando que a nossa luta é contra a carne e sangue. Não é contra a carne e sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades. Só Deus sabe fazer justiça. Só Deus tem este poder. E Naamã estava leproso. E Eliseu atento às coisas que estavam acontecendo. E aqui diz mais: veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Naamã foi direto na casa de Eliseu. Achou que Eliseu ia receber ele com honras. Vem cá, Naamã, entra aqui na minha casa, no meu sofá, senta aqui. Vamos fazer um sacrifício a Deus, como Elias fez aquele dia no monte Carmelo, e orou e Deus mandou fogo. Naamã achou que ia ser dessa forma a sua honra. Mas como é que Naamã ia receber honra de Deus se ele não tinha descido? Talvez você está esperando que Deus te exalte de sobremaneira, mas você não se humilhou diante de Deus ainda. Para que Jesus recebesse a glorificação, diz em Filipenses capítulo 2 que ele se humilhou a si mesmo, se fez semelhante aos homens. E Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que seja no céu, na terra e debaixo da terra, todo joelho se dobre e toda língua se confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Mas primeiro Jesus desceu, se fez pecador, não sendo pecador, se fez mortal. Jesus desceu, o próprio Filho de Deus. E nós, meus irmãos, não vamos descer? Nós não vamos derramar nossas lágrimas no chão? Nós não vamos colocar nosso rosto no chão diante do nosso Deus? Mesmo sofrendo, mesmo nessa enfermidade mortal, nesta doença, nesta luta que você passa, nesse desemprego, nada na sua vida dá certo e você continua, não desce? Você continua em cima deste salto alto?
E você quer receber de Deus favor? O reino de Deus, ele é de dentro para fora. Primeiro Deus quer que nós desçamos, para depois alcançar as bênçãos de Deus, o favor do Senhor. O próprio Filho de Deus desceu, e nós? E aqui diz mais. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Eliseu nem foi atender Naamã. Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornarás e ficarás purificado. Eliseu só mandou um recado por Geazi. Vai lá, diga para ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão, que era o rio mais sujo de Israel. 7 vezes. Pode ir lá mergulhar que você vai ser curado. Versículo 11 diz, porém Naamã muito se indignou, ficou enfurecido. Deus tocou na ferida de Naamã. Deus apertou, espremeu a ferida de Naamã. Deus mexeu no orgulho dele. Eu, Naamã, general de guerra, honrado pelos homens nessa terra, me humilhar naquele rio Jordão sujo, tantos rios bons que tem aí na minha terra, o rio Abana, o rio Farpar, lá em Damasco. Vou mergulhar nesse rio Jordão, deste povo judeu. Eu já tenho uma escrava aqui comigo, essa menina, esse povo judeu aqui, esses pobres perto de mim aqui. Eu vou descer, eu, um general, um homem de honra? Ah não, deixa eu ir embora que é melhor. Pensei que ele ia me receber com honras, ia invocar o seu Deus. Deixa eu ir embora. Foi o que disse Naamã. Porém Naamã muito se indignou e se foi embora, dizendo, eis que eu dizia comigo. Ele pensava dessa forma. Veja bem que o pensamento do homem não é como o de Deus. Ele pensava dessa forma. O pensamento do homem. Ele pensava assim, certamente ele vai sair, vai se colocar em pé, vai invocar o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar da minha lepra. E vai restaurar o leproso. Ele vai orar com poder e vai colocar a sua mão de sacerdote, de profeta sobre mim. E eu vou sair de lá leproso, mais honrado diante da minha caravana, mais honrado diante desses escravos hebreus, mais honrado diante da minha vizinhança. Eu vou me vingar dos meus vizinhos, eu vou mostrar para eles que eu sou o máximo aqui nesta rua. Não é desse jeito que Deus trabalha. Você pensa que Deus quer amaldiçoar os seus vizinhos? Não. Deus não quer amaldiçoar os teus vizinhos. Se Salomão tivesse pedido a morte dos seus inimigos, Deus não daria sabedoria para ele nem riquezas. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele não quer que seu vizinho, seu inimigo morra, não. Ele quer salvar a tua vizinhança. Deus ressuscitou a Lázaro, que estava morto há 4 dias, não somente por causa de Lázaro, mas porque ele queria salvar os parentes de Lázaro, e muitos creram nele. Deus não tem esse tipo de justiça, meus irmãos. Deus não quer ver a morte do teu inimigo, não. Ele diz, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Porque o mesmo amor que Deus tem para conosco, Ele tem também por aquele que está caído na sarjeta, por aquele que está embaixo da ponte, por aquele que bebe um copo de pinga todos os dias e que se tornou escravo do álcool e que muitas vezes está até com cirrose no fígado, e Ele espera a tua intercessão por esta alma. Ele não quer que você deseje que morra, mas Ele quer que você ore por aquela pessoa, que você ajude a sair da sarjeta, das drogas. É isso que Deus requer de nós. Meus irmãos, Deus quer isso de nós. Nós estamos aqui nesta terra para servir, não é para amaldiçoar. Amaldiçoar a imagem, feita a semelhança à imagem de Deus, não é isso que Deus quer de nós. Ele não quer que nós venhamos amaldiçoar. Aquele irmão está fraco na fé, tomara que se desvie mesmo, tomara que não volte mais para a igreja. Não é isso. É ajudar a levar o fardo uns dos outros, é ajudar aquele irmão, aquela irmã que está fraca na fé, e não condenar, e não julgar. Deus nos levantou para ser servos, para sermos vasos. Essa pobre criança, essa menina que era judeia,
era israelita, escrava, mas ela estava ajudando o general. Ela não tinha nada, ela era escrava, mas Deus colocou essa menina para ajudar esse general, para levantar, para curar esta enfermidade dele. Deus não levantou nós para ser juízes, mas levantou nós para servirmos nesta terra, para servirmos como vasos na mão do oleiro, para que Deus venha a ser glorificado. Jesus aniquilou-se a si mesmo e fez tudo o que agradava a Deus. Ele não tinha nenhum onde reclinar a sua cabeça. Ele não tinha pessoas para te ajudar. Mas ele passava horas em oração buscando a Deus, ao Deus que tudo pode. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Ele tinha um preconceito contra as águas de Israel. Ele era tão soberbo que ele desconsiderava todas as coisas do povo de Israel. Mas ele teve que descer. Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Foi embora. Aí o que acontece? Versículo 13 diz: então chegaram-se a ele os seus servos. Olha que humilhação. Olha que povo humilde. Os servos dele. Povo de Israel. É como diz Tiago: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Mesmo a pessoa se sentindo grande e às vezes você é pequeno, você está passando por necessidade, mesmo assim, meu irmão, não deixe de fazer o bem, não. A palavra de Deus diz: não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Vamos colher. Faça o bem em todo o tempo. Ainda que não chegou a tua hora, mas faça o bem de você ver o teu irmão feliz, a tua irmã feliz, você ver os vizinhos, as pessoas que ainda não conhecem a Deus feliz, ajudando. Nós estamos aqui para servir. E os servos serviram, os servos de Naamã, os escravos. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Você não está acreditando, meu pai? Por que você não vai obedecer ele? Faça isso que o Senhor vai ver que ele vai te curar. Convenceram Naamã. Versículo 14 diz: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Ele obedeceu. No começo ele resistiu, mas depois ele obedeceu. Meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa mensagem, se você descer, se você se humilhar diante de Deus, buscar a Deus de todo o teu coração, se abaixar no pó da terra, prostrar o seu joelho, o seu coração no chão, reconhecer os teus pecados diante de Deus e pedir misericórdia, pedir perdão ao Senhor, Deus vai te purificar desta lepra da tua alma. E Deus vai curar também a tua enfermidade que tem te assolado. É quando você reconhecer que o poder pertence a Deus, que Ele move o coração dos homens desta terra. É Deus que trabalha no coração dos médicos. É Ele que segura nas mãos dos médicos para operar, para curar os enfermos. Se humilhe diante de Deus e você vai ver que Deus vai te exaltar, porque Deus não é injusto, mas Deus é justo. A base do trono de Deus é justiça e juízo, e Deus ama fazer justiça na terra. Mas Ele quer ver a sua atitude. Ele quer ver você descer lá embaixo, reconhecer o poderio de Deus, reconhecer que só Deus pode mudar a tua vida. E cada lágrima que você derramar, o anjo vai colher e vai levar no odre diante do Senhor. Se humilhe diante de Deus. Faça como Naamã fez. Se humilhe. Esta lepra Deus vai tirar do teu coração. Deus vai transformar a tua vida. A esperança para você. O impossível só Deus pode fazer. Talvez você esteja numa vida impossível, onde você não vê saída. Mas faça isso por esta palavra de hoje. Se humilhe no pó da terra como Naamã fez. Não é só uma vez que você vai se humilhar diante de Deus. Aqui diz que Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Talvez pode ser que seja 7 vezes na humilhação que Deus vai te exaltar.
Ou às vezes pode ser menos, ou pode ser mais. O tempo é de Deus. No caso de Naamã foi 7 mergulhos no Rio Jordão. Ele teve que se lavar 7 vezes. Quanto tempo for necessário para que você venha se limpar diante de Deus, a colocar tudo para fora. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Primeiro Deus vai purificar o teu pecado. Ele vai perdoar o teu pecado. Quando levaram um paralítico numa maca pelo telhado, todos olharam para Jesus e pensaram. E Jesus disse: o que é mais fácil dizer? Levanta-te e anda? Ou estão perdoados os teus pecados? O mais importante na nossa vida, primeiro é Deus perdoar os nossos pecados. E o mais fácil para Deus é curar as enfermidades. Primeiro, depende de nós em reconhecer os nossos pecados diante de Deus. O coração do homem é duro. Por isso Jesus diz: qual que é mais fácil? Então o primeiro passo na nossa vida cristã é reconhecer os nossos pecados diante de Deus. É confessar e deixar os pecados, deixar a vida errada diante de Deus. Deus vai nos purificando. Ele vai te purificar a cada dia. E quando você for perceber, a enfermidade já saiu do teu coração. A maior enfermidade saiu do teu coração, que é o pecado. E depois Deus vai acrescentar a vida na tua vida. Vai acrescentar saúde. Ele vai dar uma saída para você. Ele vai abrir a porta na tua vida. Ele vai prover o necessário que você precisará nesta terra. Mas o mais importante que você tem que ter é o reconhecimento do pecado e receber Jesus como teu Salvador, como o único Salvador na tua vida. Essa é a maior alegria para todo ser humano desta terra. E Deus hoje te convida para vir para a casa dele, porque ele deseja te salvar. Vá na casa do oleiro hoje. Vá para a casa de Deus e saberás as palavras do Senhor. E ele vai transformar a tua vida e vai te recriar. Ele vai tornar a te dar a alegria da salvação. Você vai passar a ter a felicidade junto com Cristo Jesus. Você vai passar a sonhar novamente. Você não vai viver mais se escondendo de Deus. Você não vai precisar mais se camuflar diante da sociedade, escondendo os seus problemas. Mas Deus vai te levantar, vai purificar, e você não vai precisar mais usar uma farda, mas o próprio Espírito de Deus vai te revestir. E Deus vai te guardar. Entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Primeiro Deus quer fazer você como um menino, como uma criança recém-nascida, porque dos tais é o reino de Deus. Quando reconhecemos que somos crianças diante de Deus, Deus nos exaltará nesta terra. Primeiro reconhecemos, temos que descer, temos que nos tornar como crianças, para que possamos herdar o reino de Deus e um dia entrar na Nova Jerusalém pelas portas. O mais importante, meus irmãos, é primeiro a salvação das nossas almas, é descermos lá embaixo no pó da terra, e depois as demais coisas Deus acrescentará nas nossas vidas. Que esta palavra, que o Espírito de Deus venha falar mais ao teu coração, que o Espírito Santo venha te guiar hoje para você estar na casa de Deus. E Deus vai desvendar, desenrolar a tua vida. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor. Santo Deus, o mesmo Deus que purificou a Naamã, Pai, é o Senhor. Deus, ajuda este povo, ajuda nós a descer, a mergulhar quantas vezes for preciso, Pai, a nos limpar no Rio Jordão, que é a Tua palavra, quantas vezes for preciso, Pai, porque é a Tua palavra que nos lava, é a Tua palavra que nos limpa, Pai. Ó Deus, nos limpa a cada dia. É como diz a Escritura: aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Ó Deus, purifica cada um de nós, meu Pai, para que sejamos perfeitos diante de Ti, para que um dia possamos entrar pelas portas da Nova Jerusalém. Senhor, concede graça, concede
concede força, concede fé, virtude e vigor a estas vidas que ouviu a tua palavra. Faz os seus pés como os das servas, adestra as suas mãos para as batalhas, perdoa os nossos pecados, ó grande Deus, e sara os nossos corações e cura as nossas enfermidades, meu Pai, para que o teu nome venha a ser glorificado. Seja com todas estas vidas, ó grande Deus, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, que é bendito para todo sempre. Amém.